um pouco do que a gente sente dos clientes aqui, Caio. O grande desafio que a gente tem, o cliente ele nem busca querer entender o que é um token, né? Mas sim entender qual é o risco daquele ativo. E é um pouco da pergunta que eu te faço. Qual que é o verdadeiro risco que a gente tem? Porque, pelo que você passou, é basicamente uma antecipação de recebível, né? São recebíveis, mas qual que é o verdadeiro risco desse ativo? Qual que é a diferença dele para uma renda fixa tradicional? Deixa eu só emendar na pergunta do Vitor, Caio, porque é uma pergunta que eu acho que faz muito sentido para a gente já colocar na mesa aqui, porque é um assunto que nas últimas semanas dominou qualquer roda de conversas de criptoativos, que é a FTX, que é o problema de liquidez de uma corretora estrangeira muito grande. E aí, emendando então na pergunta do Vitor, né, que é super importante a gente saber aonde de fato está o risco, porque você falou, a primeira premissa eu só coloco dinheiro naquilo que eu entendo, naquilo que eu conheço, né, e depois eu só coloco dinheiro naquilo em que eu conheço o risco. Mais do que conhecer o ativo, é conhecer o risco. Então, esse risco, de fato, onde ele está, e se ele tem ou não alguma conexão com o que está acontecendo, como, por exemplo, na FTX. Se puder falar um pouquinho disso para a gente, seria legal. Vamos lá. Para essa classe de ativo que a gente está falando de renda fixa digital, né, o risco associado aqui são os mesmos riscos que ele tem na renda fixa tradicional, né, que basicamente é, então, o risco de crédito, a empresa dar default, não conseguir honrar com seus compromissos. Né, então, seria o mesmo risco que ele já tem tradicionalmente. Tá? A questão que a gente tem que fazer dissociações aqui uma coisa a criptomoeda e a outra coisa, efetivamente, é a tecnologia blockchain. Então, elas começam muito correlacionadas, que aí vem, né, o Bitcoin, que foi o pioneiro nisso, de certa forma foi o que trouxe a questão, né, de universalizar o termo blockchain, enfim, as pessoas conhecerem, porque, de novo, a tecnologia em si é bem anterior a isso. O Bitcoin, ele é muito associado porque existem dois Bitcoins, né? Você tem o Bitcoin, a rede, que é a rede blockchain, e você tem com o mesmo nome o Bitcoin, que é a criptomoeda. Né? Então, a criptomoeda, ela vem para poder dar uma remuneração para aquelas pessoas, para aqueles agentes que estão construindo a rede junto. Né? Então, por isso que as criptomoedas existem, para conseguirem, né, remunerar as pessoas, os agentes que vão estar desenvolvendo o protocolo da blockchain ali. Tá? Então, numa classe de ativos dessa de renda fixa digital, o que a gente faz é estruturar o produto utilizando a rede blockchain e que aí não tem ligação direta com a oscilação de qualquer criptomoeda, né, do mercado de criptomoedas mesmo. Tá? Então, o por trás, a tecnologia utilizada, né, é a blockchain, que é a mesma do Bitcoin. Né? No caso aqui, nós no MB, a gente até acaba usando a rede. A rede do Bitcoin ela é bem fechada em questões tecnológicas, a gente não consegue fazer o print dos tokens ali, a gente acaba usando o outro, que é a segunda maior Ethereum, rede, né? que é o do Ethereum. Né? Então, essa é a rede que a gente usa. Mas essa oscilação do preço, do valor da criptomoeda em si, não impacta, né, os nossos ativos de renda fixa digital. O risco que vai ter associado é o risco de mercado Do mesmo, crédito, né? do crédito, isso. Pode ser que exista uma certa insegurança das pessoas, e a gente talvez vale a pena falar um pouquinho depois, não fugir tanto do assunto aqui, a questão da segurança da rede, né, que eu acho que é uma grande preocupação. Né? Porque, cara, você falou que otimiza fluxo, talvez eu tire alguns agentes, tá? Mas o quão seguro é esse processo, né, que você está me falando? Acho que vale a pena depois a gente discutir um pouquinho sobre. Mas, voltando aqui, para não fugir da pergunta da relação, né, da FTX, que o exchange americano que quebrou recentemente, né, pediu falência, e possivelmente a gente vai ver alguns efeitos colaterais ainda aí no mercado cripto, ela não tem relação direta, de novo, com o uso da tecnologia. Né? Então, foi uma empresa que teve insolvência, enfim, que acabou utilizando recursos dos clientes ali para algumas operações, então tem um quesito de governança de como isso foi utilizado lá. Mas a tecnologia blockchain, o Bitcoin, o Ether, essas coisas seguem a vida normal. Né? Eles, como tecnologia, não são impactados por conta dessas oscilações, essas coisas que acontecem no mercado. Tá? De novo, a tecnologia, a rede blockchain. Então, isso a gente tem